E agora eu vou aproveitar algumas perguntinhas que eu tenho aqui selecionado, que vocês ficam me mandando, que eu tô em falta. E aí eu vou respondendo aqui aos poucos, tá bom? Bom, meus amores, vou aproveitar essa perguntinha dos cílios, porque eu recebi já vários falando dos meus cílios. Os cílios que eu estava usando, que agora está bem capengado, são volume russo, né? Eu faço a extensão de cílios lá no estúdio da Natália e eu não uso nada. Quando eu faço meus cílios, eu não uso rímel, eu não uso nada neles, mesmo porque nem precisa. Só que agora ele tá saindo quase tudo, né? Já saiu bastante, já tem uns perdidinhos ainda aqui, ó. Mas já saíram quase todos. E aí, quando sair tudo, eu vou deixar natural e eu vou passar algum rímel para dar um efeitozinho. Mas geralmente eu não uso nada de rímel. Bom, meus amores, recebi muitas mensagens dessa por causa que eu fiz o culto aqui na fazenda, né? 2 domingos. A gente estava com um pastor aqui que é nosso amigo, o Reinaldo, e ele celebrou, ele fez 2 cultos aqui. E eu também postei na segunda-feira uma live do padre Anderson, que estava encerrando a nossa festa da Nossa Senhora lá em Vila Velha, Espírito Santo, na minha cidade. E aí surgiu a dúvida, né? Você é católica, você é evangélica, o que vocês são? Tanto eu quanto o Mo. Eu sou católica, gente, católica. O Mo também é católico, apesar da minha sogra ser evangélica, mas o Mo é católico. Nós somos católicos, mas eu sempre frequentei igreja evangélica. Eu tenho tia que é evangélica, tenho sogra evangélica, tenho vários parentes evangélicos, e isso não me impede também de ir na igreja, de ter amizade com o pastor, de respeitar eu respeito todas as religiões, todas, mesmo porque a gente acredita, eu acredito, que Deus é um só, independente de religião, Deus é um só, o meu Deus é igual ao seu Deus. Então, gente, Deus é um só. Então, eu não tenho essa coisa de, porque é evangélico e aí eu não curto. É porque não sei o que, eu não curto. Não, eu não tenho isso. Eu acho que toda oração, onde tem a presença de Deus, para mim é válido. A gente estava aqui com eles, aqui com a gente, foram dias muito abençoados, debaixo de oração, fizemos culto aqui. E por eu ser católica, isso não me impede de estar junto nessa oração, porque a gente está fazendo uma oração para um Deus só. Então, não virei evangélica nem humor, mas a gente tem esse respeito muito grande. Então, é isso. Se quiser tiver um padre também aqui, fizer uma missa, ou um pastor quiser fazer um culto, os 2 juntos, vai ser maravilhoso. É bênção, é Deus, e é o que vale. E já aproveitando para falar do pastor Reinaldo, ele fez aqui o culto e ele faz todo domingo, né? Ele tem um canal no YouTube e como tá essa pandemia, ele tá fazendo os cultos pelo YouTube e todos os fiéis assistem por lá. E aí todo domingo ele tá mandando para mim e pro Mo, tanto o culto quanto a palavra, e a gente tá vendo todo domingo, a gente está assistindo, porque isso faz bem pra gente. Além das nossas orações que a gente faz no nosso dia a dia, antes de dormir, eu e ele. Então, isso está nos fortalecendo cada vez mais, ainda mais nesse período, né, que a gente está vivendo. A gente está se apegando muito a isso, muito a Deus. Eu acho que todo mundo deve se apegar, sabe? A fazer muita oração, se apegar no seu Deus, no que você acredita. Apesar que é um só, né? Muitas interações no momento que eu falo das minhas unhas, que eu tirei a esmaltação de gel, como que eu fiz? Muitas perguntas vocês viram aí que eu coloquei. Quem me deu a dica foi a Valéria, e aí eu vou colocar a dica dela aqui e depois eu vou falar como que eu fiz, porque eu fiquei um pouquinho desesperada, mas aí eu consegui resolver. Vou contar para vocês.
Bom, gente, vocês viram aí a dica da Valéria? Eu coloquei o papel alumínio, coloquei a acetona no algodão e joguei o secador e fiquei aquecendo. Soltou a minha esmaltação em gel. Na verdade, soltou a parte colorida. O que acontece? O vermelho que vocês viam na minha unha é esmaltação em gel. Mas embaixo do vermelho eu faço a minha unha em gel. Então assim, eu faço a minha unha em gel e por cima eu venho com a esmaltação em gel de cor e faço. Aí quando eu fiz esse procedimento, soltou só a esmaltação de gel, que é o vermelho, o gel embaixo ficou. Aí eu fiquei desesperada porque ficou um trem esquisito. Aí eu liguei pra Juanita, mostrei pra Juanita e falei com ela o que eu podia fazer porque ficou esquisito. Aí ela falou assim, ela foi me explicar, Graça, você só tem esmaltação de gel na unha por cima, que é a colorida. A unha de baixo é gel e o gel não sai. Você vai ter que deixar sair naturalmente. Aí ela me deu uma dica. Ela pediu para eu pegar uma lixa, que é aquelas lixas grossas, que é a lixa que eu unho minha unha em gel. Como pediu para eu lixar a minha unha todinha, eu lixei todinha minha unha, porque aí o gel ficou rente a minha unha. Vocês não conseguem nem ver, ó. Eu lixei, depois eu peguei e passei uma base. Então, ó, gente, não dá nem pra ver, ó. Tá vendo? Eu lixei bastante, passei uma base. E agora, sem a cor, ele consegue sair tudinho. Foi isso que eu fiz. Então, quem tem esmaltação de gel consegue arrancar tudo dessa dica aí da Valéria, mas quem tem gel, não. Coloquei para vocês aí algumas perguntas que eu recebi. Na verdade, eu recebi muitas. E eu até então não estava entendendo o porquê dessa pergunta, mas depois eu entendi. Mas enfim. Muita gente perguntando por que a gente não foi para casa quando a gente foi agora para São Paulo. A gente ficou num flat. Primeiro, vocês lembram que eu falei que a gente comprou uma cobertura, a gente estava reformando, até tem um destaque aqui que eu mostro para vocês, o processo de obras, que a gente estava passando por obras, enfim. Então, assim, o apartamento, gente, ele não finalizou as obras, tivemos que parar por causa da pandemia, porque não foi proibido os funcionários de entrar e continuar as obras, então tivemos que parar. Mas o que acontece? A casa que a gente morava foi vendida já tem um tempinho. E como atrasou as obras do apartamento, tivemos que parar agora e tudo mais, da cobertura. E com essa coisa toda da pandemia, a gente decidiu ficar aqui na fazenda por um bom tempo. Primeiro porque a gente se sente mais protegido e tudo mais. E aí, como a casa já foi vendida, a gente, não sei se vocês, assim, quem me acompanhou a gente, preparando as coisas, dividindo as coisas para mudança. Então, assim, a gente dividiu as coisas que iam aproveitar no nosso apartamento, porque assim, a gente aproveitou praticamente tudo da casa no apartamento. Também no apartamento do Igor, que o Igor e a Mavi estavam indo para o apartamento novo deles. E muitas coisas que a gente não usou veio aqui para a fazenda, porque aqui também a gente vai dar uma reformada. Então, assim, a gente saiu, antes de vir para a fazenda, a gente ficou uma semana só arrumando as coisas, empacotando, vendo o que a gente vai doar, A gente separou bastante coisa para doação e separando essas coisinhas, né, de mudança. Então, a casa tá uma loucura de bagunça, tudo divididinho, porque a gente não pôde fazer a mudança, né, levar as coisas, porque não tá podendo ninguém entregar, não tá podendo ninguém fazer, enquanto não acabar com essa pandemia, dar uma acalmada, as pessoas puderem voltar a trabalhar, a gente vai deixar tudo lá organizadinho. Mas tá organizadinho daquela forma, né, gente? Tudo amontoado, separado, o que é meu, o que é daqui da fazenda, o que é do Igor.
Na verdade, do Igor a gente já conseguiu levar, porque o apartamento dele está praticamente pronto. Então, o apartamento dele já está prontinho, então a gente conseguiu levar a mudança. Agora, as coisas do apartamento novo teve que ficar lá e as coisas que a gente vai trazer para a fazenda também, porque a gente não está podendo fazer essa mudança, né? Até a empresa a gente está fazendo com a Graneiro, eles que vão fazer a nossa mudança. Então, enquanto eles não puderem entrar e fazer a mudança, tem que ficar lá. E a casa, a mesma coisa. A casa está vendida, tá as coisas lá, mas ainda também não está podendo fazer nada. Então, enquanto eles não entregam para o novo dono ou eles fazem alguma coisa, aí eles deixaram de ficar nossas coisas lá. Por isso que a gente não foi para lá. Porque ir para lá com essa muvuca toda também não dá. Então, a gente decidiu ficar num flat e também foi por só 2 dias. Então, foi bem tranquilo. Tanto que eu falei até do assunto com vocês sobre... a gente tem um privilégio. A gente tem um privilégio de estar aqui na fazenda, de ter essa oportunidade de estar num lugar mais seguro. E aí eu até comentei nos últimos stories, acho que segunda-feira, que eu passei o domingo todo no flat. E eu até comentei que aí eu senti na pele o que essas pessoas passam, né? Quem mora num cômodo, quem mora num apartamento, que tem que ficar com um monte de gente e vários dias por causa dessa pandemia, eu senti na pele o que deve ser angustiante isso, sabe? Graças a Deus a gente tem aqui a fazenda, tem um lugar livre para a gente poder andar, fazer as coisas. E quem mora em lugar pequeno que não consegue fazer nada disso? E quando eu falei na segunda-feira foi nesse sentido, assim. E olha que eu fiquei um dia só, um dia. Imagina essas pessoas que estão vários dias presas dentro de casa, passando por situações complicadas. Nossa, eu juro que eu cheguei em São Paulo, eu tomei um susto, porque a gente tá aqui, a gente vê as notícias na televisão, mas é totalmente diferente. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi a real e eu senti na pele daquela situação, aquele medo, né, de encostar nas coisas, de sair de casa e lembrar de pessoas que estão tendo que fazer isso porque precisam trabalhar, precisam sair de casa. Olha, pedi muito a Deus mesmo para nos proteger e proteger todas as pessoas que precisam estar trabalhando, né? Para poder não parar, né, gente? Porque, enfim. E aí o motivo da gente não ter ido para casa foi isso, que eu recebi muita mensagem perguntando. Foi por causa disso, porque lá tá tudo mutuado, tá tudo reservado para quando a gente puder liberar, a Graneiro vai lá e vai fazer a nossa mudança. Enquanto não pode, aí vai ficar lá guardado. Mas tá impossível da gente ficar lá, né? Tá tudo bagunçado, as camas já estão desmontadas, tá tudo desmontado. Então não tem como ficar. E também a gente está sem funcionários lá, porque nossos funcionários estão em casa, mas estão recebendo também os seus salários, estão recebendo como se estivesse trabalhando. Por isso que a gente decidiu ficar no flat, porque era muito mais fácil. Tá bom? Respondido para vocês que perguntaram. E é isso. Hoje acho que eu falei muito, né? Vou ver se eu guardo as outras perguntinhas. Tem mais, vocês acreditam?